Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Podemos nos sentar? A vocês, meus irmãos que estão aqui, e a vocês que estão na internet nos acompanhando, meu nome é Paulo, sou casado já há 33 anos, tenho 3 filhos, trabalho nessa comunidade já há mais de 20 anos, procuro ser um servo de Deus aqui já há algum tempo, sou muito feliz nessa comunidade, fiz muitos amigos, irmãos, pessoas que estiveram ao meu lado em todos os momentos da minha vida, nos alegres, mas principalmente naqueles momentos mais difíceis. E foi me pedido que eu trouxesse para vocês uma palavra, né? Um chamado a ser profeta. E quando nós preparamos alguma coisa para dizer para os irmãos da igreja, sempre é necessário que nós estejamos de acordo com 3 princípios básicos da igreja, né? A palavra de Deus, a doutrina e a tradição. Então, eu falei assim, vou começar de uma maneira diferente e fui dar uma examinada no cânon da igreja, né, no Código de Direito Canônico, o que a igreja pensa do que é ser profeta. Então, lá no cânon 204, né, do Código de Direito Canônico, a igreja diz para nós que, através do batismo, nós somos incorporados, né, ao corpo místico da igreja, nós passamos a ser filhos de Deus e também fazemos parte, a partir de então, do sacerdócio profético e régio de Jesus Cristo. A partir do nosso batismo, nós somos proclamados por Deus, através do poder do Espírito Santo, a sermos sacerdotes, profetas e reis. Meus irmãos, a igreja é diferente de tudo. Quando a gente começa a trabalhar, entra numa empresa, né? Principalmente no meu tempo, quando nós começávamos a trabalhar registrado com 14 anos, a gente entrava numa empresa, era office boy, trabalhava lá 1 ano de office boy, depois passava a ser auxiliar de escritório, e a gente via assim que o pessoal, de pouquinho em pouquinho, né, pegava uma chefia de algum setor, né, até alguém chegar na diretoria um dia. Se a gente entra na polícia agora, nós vamos ser o quê primeiro? Soldados. Depois vão ser 3º sargento, sargento, 2º sargento, sargento. Aí vamos passar para capitão, tenente, essas patentes mais altas. Com a igreja é diferente. Recebemos o batismo e já passamos a ser reis. Já passamos a ser sacerdotes. Já passamos a ser profetas. Nós entramos já lado a lado com Jesus. A igreja diz que a partir desse momento nós somos um com Jesus. Somos um com a igreja. E é dado para nós o chamado munus sacerdotal. O que significa isso, Paulo? Munus significa deveres, obrigações. Esse munus foi dado a Jesus, que transferiu esses deveres e essas obrigações para todos os batizados. Não tem essa de, eu não tenho possibilidade, eu não tenho condições, eu sou fraco. Jesus nos chama, Jesus nos dá esse direito e esse dever de sermos profetas, de sermos sacerdotes, de sermos reis, né? Ele dá para nós esse dever. A partir do momento do nosso batismo, nós não temos mais escolha. Nós fazemos parte do projeto salvífico de Deus para a terra. Todos os outros irmãos viventes nessa terra estão sobre nossa responsabilidade.
Você é profeta. É essa condição que Deus te deu através do batismo. Nós fazemos parte, do dia do nosso batismo em diante, do projeto das necessidades da igreja. A igreja que Deus colocou no mundo, para explicar para o mundo que existe uma felicidade que o povo não vai encontrar em lugar nenhum, nem com dinheiro, nem com riqueza, nem com poder, nem com status. Essa felicidade nós só vamos encontrar no reino de Deus. E a igreja está aqui para preparar todos os homens e mulheres dessa terra para chegarem, mostrar o caminho para que se chegue no reino de Deus. Isso, meus irmãos, é um compromisso que você assumiu no seu batismo. E tomara que hoje nós possamos entender isso direitinho. Amém? Cada um na sua condição. O Padre Francisco, o Bispo Dom Manuel, você, o Márcio, o Caetano, cada um na sua condição. Eles como sacerdotes, né, ungidos da igreja, e nós como os filhos de Deus batizados, co-herdeiros de Deus, corredentores. A palavra de Deus, a palavra do cânon fala o seguinte, que nós somos corredentores, somos os auxiliares. Jesus é o pontífice. O que significa o pontífice? Aquele que faz a ponte entre os homens e o céu. Amém? E nós somos os corresponsáveis por levarmos esse povo a essa ponte. Meus irmãos, é dever nosso de arrastarmos todos aqueles que estiverem perto de nós para o céu. Amém? Somos chamados a essas 3 funções. Isso para nós virou uma obrigação. Nós temos que anunciar a salvação. É dever. Nós temos, meus irmãos, a honra. Isso não é um peso. Imagine, nós somos colocados por Deus ao lado, junto de Jesus. Nós somos honrados com essas 3 novas dimensões da nossa vida. E nós precisamos fazer disso aí a grande força do nosso caminhar. Nós precisamos aceitar definitivamente isso. Aceitar isso, meus irmãos, é mais importante do que tudo. Olha, se eu perguntar para vocês quanto que é o dízimo, muitos de vocês vão responder, é 10% do que a gente ganha. Amém. Mas Jesus nunca pediu dízimo. Jesus pede mesmo tudo. Jesus pede 100%. A nossa salvação depende daquilo que nós podemos empenhar aqui na terra por Jesus. Então, Ele quer 100%. É preciso que nós vivamos a nossa vida, a vida cotidiana de trabalho, de estudo, das nossas necessidades, amém? Mas tudo isso pensando, glorificando e tentando fazer com que o povo compreenda que Deus precisa levar seus filhos todos para o céu. Tudo que nós fizermos na nossa vida precisa ter essa conotação. Não dá para viver, sabe, mais ou menos lá fora porque o mundo está assim. Não, não. Somos chamados a andar na contramão da história, somos chamados a fazer diferente de todo mundo. Nós não podemos, assim, temer, sabe, nos indispormos não, né? Porque mesmo que nos xinguem, nos humilhem, que nos agridam, nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, virar outra face do rosto. Precisamos continuar caminhando nessa direção. Então, na nossa condição, né, na condição que nós estamos, aqui de leigos, somos chamados a cumprir essa missão sacerdotal, cumprir essa missão profética. O que é ser profeta? Talvez nós já tenhamos ouvido outras pregações que tenham nos dado uma indicação que o sacerdócio profético e régio que nos é dado
nos dá a pretensão de sermos melhor que alguém, né? Que nos dá uma força superior, que obriga a Deus a fazer as nossas vontades. Não, eu sou agora filho de Deus, sacerdote, profeta, Deus precisa me dar o que eu quero. Nada disso. Ela só nos dá obrigação, né? Nos dá alegria, mas não pode nos dar orgulho. Precisa suscitar em nós a humildade, né? Precisa suscitar em nós o amor, a paciência. O profeta, né, aqueles que são chamados a ser profetas, precisam começar a viver temperadamente, né, na temperança, precisam começar a viver servindo a Deus com alegria, né, e principalmente derramando amor no mundo. O profeta não precisa ser um pregador, não precisa ser um anunciador, precisa entender o que São Francisco de Assis disse para os seus, né, congregados: saiamos para evangelizar, e se for preciso, usemos até as palavras. Ele estava querendo dizer que nós precisamos pregar com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com o nosso carinho, com o nosso afago, com o nosso ouvido. Às vezes ouvir o irmão evangeliza muito mais do que uma falação de horas e horas. É isso que nós precisamos. Ah, mas eu não sei falar, eu sou um pobre coitado. Nada disso. O profeta precisa transpirar. Ele precisa que os outros respirem o cheiro do amor que ele exala. Isso é que um profeta precisa fazer. O profeta, irmãos, precisa aderir à fé sem questionamento. Parte difícil da coisa. Mas eu quero informar a vocês que nenhum de nós chega na igreja para mudar nada. Aqui nós não entramos na igreja para termos as nossas ideias e promovermos uma religião que está na nossa cabeça, no nosso coração ou nos nossos desejos. Nós promovemos aqui as vontades e as ideias de Deus. Só podemos nos abastecer daquelas 3 coisas que eu disse: tradição, doutrina e palavra de Deus. Nenhum pensamento exterior a isso pode nos dar subsídios para nós mudarmos o entendimento das coisas da igreja. A igreja tem sempre razão. Eu queria analisar com vocês só uma coisinha muito simples que é muito falada. Eu já falei nisso 1 milhão de vezes e vou falar 2 milhões se eu tiver vida e saúde. Vamos só fazer um parênteses e falarmos assim sobre o aborto. O que a igreja fala em aborto? Em qualquer circunstância, o aborto é crime, é assassinato. E a igreja é a favor da vida sempre. O demônio quer mudar isso. E ele não se importa de usar as coisas mais hediondas. Por exemplo, dizer assim: mas Paulo, olha aí, nós aqui somos da igreja, nós precisamos entender o lado de uma mãe que engravidou por um estupro. Irmãos, a igreja pensa o seguinte: qualquer ato de amor pode superar qualquer tipo de agressão. Como uma mãe que recebeu de Deus um ventre para gerar vida vai transformar o seu ventre no cemitério? Aquela criança é a menos culpada do que aconteceu. Eu sei que a mãe também não tinha culpa. Mas se ela seguir aquilo que Deus fala, ela vai amar aquela criança, né? E ela vai transformar aquilo que foi ruim numa dádiva de Deus. Porque quem não se apaixona por uma criança? É assim que a igreja pensa e é assim que os cristãos, os imitadores de Cristo, precisam pensar. Os profetas precisam profetizar aquilo que a igreja pensa. Ninguém precisa ter mais nenhum tipo de ideia. Amém? Nós somos convocados a isso, a não questionar a doutrina, a não questionar a palavra.
Nós precisamos nos aprofundar naquilo que a igreja fala, para podermos ter respostas para algumas dúvidas que possam aparecer de nós. Se nós, às vezes, vamos respondendo de acordo com aquilo que nós pensamos, por que nós antes disso não vamos procurar ver o que a igreja pensa? Que com certeza nós vamos encontrar uma resposta que nos vai satisfazer, que nos vai fazer entender por que a igreja pensa dessa maneira. Então é isso que o profeta é chamado a fazer. Fazer a vontade de Deus. E Deus usou a igreja para mostrar onde está a sua vontade. A igreja é a guardiã das verdades da nossa fé. E se nós quisermos ser profetas, nós temos que profetizar as verdades que a igreja guarda. Como disse o Moisés Rocha, aqui ninguém veio para ensinar nada, nós viemos para aprender e obedecer o que a igreja fala. Quem tiver com a palavra de Deus, Jeremias 1. Jeremias 1, versículo 4 e seguintes. Quem tiver com a Ave Maria, 1031. É isso? 32, 1032. Amém? Se você não achou, escuta, porque é uma palavra conhecida. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todo aquele aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque eu estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavras do Senhor. Meus irmãos, a palavra disse para nós claramente: não tenhais medo. Não tenhais medo de contestar o mundo. Não tenhais medo. Nós, meus irmãos, não estamos... Profeta não significa criar contenda, fazer bagunça, provocar greve, né? Provocar ruaça, quebradeira, nada disso. Isso é coisa de socialismo, comunismo, que não tem nada a ver com a igreja, inclusive são coisas antagônicas. Os papas da igreja dizem o seguinte, que é impossível ser socialista, comunista e ser católico. São duas coisas que não combinam. Não dá para você ter essas duas coisas na sua vida. Você precisa escolher uma ou outra. O Papa Bento XVI dizia que aqueles que colaboram com políticos ou partidos que têm ideias a favor do aborto, que são os socialistas, estão automaticamente excomungados. Não precisa nem um decreto, você se auto-excomunga. Então é preciso pensar bem nisso. O profeta não tem que ficar perguntando por quê, tem que fazer o que se diz. E é muito justo que o faça, que seja assim. Né? Porque a igreja está com a porta aberta e só entra aqui quem tem desejo. E as pessoas que não querem ficar também encontram a porta aberta e podem sair tranquilamente. Não tem nenhum guarda lá na porta segurando, falando que você não pode sair, não. Então, se a gente entra por nossa livre e espontânea vontade, nós temos que aderir àquilo que a igreja fala. Amém? Então Deus está dizendo assim, não tenhais medo, sabe, de ficar assim, o pessoal vai falar que eu sou para trás, que eu sou conservador, sabe, que eu não sou para frentex. Você vai para o infernex, se você continuar sendo para frentex. Entendeu?
A coisa mais preciosa e mais importante na nossa vida é salvarmos a nossa alma. Nós não precisamos ficar nos preocupando se o irmão ali vai gostar ou não da gente. Lógico que, se ele entender o que a gente está falando, ele vai gostar muito de nós. Tem pessoas que eu mal conheci aqui no começo da igreja, que dizem que são apaixonadas por mim. Eu vi o que elas correram atrás de mim quando eu tive problemas, né? Porque eu tive a honra de poder anunciar a palavra. Podia ser qualquer um aqui, mas eu tive essa honra. Fui abençoado por Deus por ter tido essa chance. Meus irmãos, o profeta não pode ter arrogância, não pode ter a soberba de se achar melhor que os outros, de achar porque o que ele está fazendo, sabe, precisa ser visto por todo mundo. O profeta não pode se orgulhar das coisas que acontecem, porque tudo que nós estamos fazendo tem que ser por causa da glória de Deus. O único a ser glorificado aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós só podemos glorificar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade e humildemente, todos os dias, agradecê-lo mesmo. Eu espero que hoje, aqui no grupo de oração, nós tenhamos a mesma resposta que os primeiros apóstolos tiveram. O Senhor escolheu 4 pescadores na primeira leva, né? André, Pedro, Tiago e João, né? Pescadores. Homens simples. Uns estavam pescando com o pai, outros estavam costurando a sua rede. E no primeiro chamado de Jesus, eles saíram e foram embora. Jesus não faz nada à toa e não faz nada por acaso. Era muito pertinente se os primeiros apóstolos a ser chamados fossem carpinteiros. Era a profissão do pai de Jesus. Era a sua profissão, ele ajudava o pai na carpintaria. Né? Era muito bom também para que ele pudesse explicar por que ele transformou o pão e o vinho em corpo e sangue. Se ele chamasse vinhateiros, né? Se ele chamasse produtores de vinho, se ele chamasse... Será que tinha padeiro naquele tempo? Acho que devia ter alguém que fazia pão, né? Se ele chamasse... Iria combinar muito com a vida, com a passagem dele aqui. Mas ele convida 4 pescadores. Essas outras profissões, meus irmãos, elas têm assim um organograma mais ou menos diário. O carpinteiro levanta, vai para a oficina, pega suas ferramentas, corta, papapá. O vinhateiro tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de fazer o vinho, o tempo... né? Quem faz pão sabe, tem que fazer a massa, deixar descansar, levar no forno, né? Todo mundo tem. Agora o pescador, meus irmãos, não sabe o que vai fazer. Ele não sabe para onde ele vai. Ele está jogando a rede aqui, não tem peixe, ele tem que mudar de lugar, ele tem que dormir no mar. Ele não sabe se tem peixe porque ele não vê. Né? Fica dando banho na minhoca lá, tipo... horas e horas, a minhoca sai branca, pensou que pôs uma lombriga lá, né? Mas era uma minhoca. Não pega nada, tem que mudar de lugar. Sabe, a pescaria nem sempre é fácil, sempre é difícil. Tem vento, tem onda, tem tempestade. E o profeta precisa saber que vai passar por tudo isso. Então se explica aí, né, porque ele pediu 4 pescadores. Pediu 4 homens que não tinham nenhuma formação teológica, não eram doutores da lei, eles eram simples homens, que fundaram uma igreja que já dura 2000 anos. Então você não precisa se preocupar se você é bom de falar. Deus quer que você profetize, deixando o banheiro da comunidade limpa, atendendo o povo que chega com um sorriso, vindo aqui no dia da missa, fazer a leitura da palavra, vindo aqui, sabe, com alegria, sabe,
quando você encontrar os seus irmãos, né? Não chegar aqui com aquela cara de sexta-feira santa e sair depois com a cara mais amarrada depois da missa. O Senhor quer que você seja um transmissor da alegria. Isso que é ser profeta. Não precisa conhecer todos os capítulos e versículos de cor da Bíblia. Precisa ter sim um bom entendimento daquilo que é a vontade de Deus, que todos vocês eu sei que têm. Deus nos dá o Espírito Santo porque todas as vezes que nós fizemos coisas erradas na vida, eu tenho certeza que você, antes de cometer aquilo lá, recebeu um cutucão assim, falando, não faz isso, que isso não vai dar certo, isso vai dar M 3 pontinhos, né? Mas você vai e faz. Então, Ele já deu isso para que nós escutemos a voz do Espírito dentro de nós. Então, meus irmãos, eu queria que hoje você saísse daqui com esse pensamento de dar essa resposta definitiva sua e aceitar esse convite que Jesus te faz a ser profeta. Aproveitar isso que você recebeu no batismo, participar desses deveres do sacerdócio, sacerdote, profeta e rei. Você já entra na comunidade como rei. Gente, aonde acontece isso? Só aqui. Aqui, quando você quer falar com o presidente da empresa, é fácil. Você vai ali, né? No sacrário, não precisa marcar hora, né? Não precisa falar nada. Vai lá. O presidente está ali, ó. O chefão está ali, gente. É só pedir. E se ele não te der, é porque ia te fazer mal. Você já sabe disso também, né? Então, assuma isso na sua vida a partir de hoje. Vamos ser realmente os profetas que Deus nos chamou a ser. Eu pediria que vocês ficassem de pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor, hoje nós queremos pedir perdão, Senhor Jesus, pelo tempo que nós desperdiçamos na nossa vida. Porque talvez nós não tínhamos entendido bem a missão que tinha sido nos dada depois do batismo. Nós te pedimos hoje, Senhor Jesus, que essa palavra fecunde no nosso coração, a ponto de trazer frutos para a nossa vida mesmo. Trazer frutos para a nossa comunidade. Trazer frutos para o nosso bairro. Nós queremos verdadeiramente, Senhor, sermos os profetas, os sacerdotes, os reis que o Senhor ordenou no dia do batismo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo hoje venha tocar-nos profundamente. Que a Tua graça hoje, Senhor Jesus, se manifeste nas nossas vidas. Que a partir de hoje, Senhor Jesus, nós possamos mostrar através de tudo aquilo que nós fizemos, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua misericórdia. Que nesse ano da misericórdia, Senhor Jesus, nós possamos realmente fazer com que os nossos irmãos entendam aonde vive a verdadeira misericórdia, aonde vive o verdadeiro amor. Que nós possamos atingir, Senhor Jesus, com o ar que respiramos, Senhor Jesus, os nossos irmãos. Dai-nos sabedoria para nos momentos de dificuldade, Senhor Jesus, através do auxílio da Tua palavra, podemos exortar, Senhor Jesus, animar, consolar, Senhor, aqueles que de nós estiverem precisando, Senhor. Nós queremos nos entregar inteiramente a Ti, inteiramente a esse sacerdócio profético e régio. Dai-nos, Senhor Jesus, a condição, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor capacita, Senhor Jesus,
Então vem capacitar nós todos que somos pobres e ignorantes ainda, Senhor Jesus, mas confiamos inteiramente em Ti, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo mais uma vez essa noite. Enche o nosso coração, Senhor Jesus. Que com nossas ações, como disse São Francisco de Assis, possamos evangelizar. E se for preciso, Senhor Jesus, fala por nós. Nós somos crianças, não sabemos falar, mas o Senhor estará conosco, Senhor. Sobre mim, Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor. Vem preencher o meu coração. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel. Um servo Teu. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel. Um servo Teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mão e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. De maneira nenhuma podemos deixar de pedir a intercessão da nossa Mãe. Mãe Santíssima, intercede por nós, para que essa palavra se crave no nosso coração e que sejamos dignos de ser profetas de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.